Fala pessoal, beleza? Eu tô fazendo um tira dúvidas porque eu tô recebendo bastante mensagem, muita gente com dúvida, com objeções aí. Eu quero tirar algumas dúvidas dessa galera que tá me perguntando. E uma das perguntas que me fizeram foi a seguinte: poxa, bolsa de valores é igual cassino? Né? Muita gente acha que bolsa de valores é uma aposta, uma coisa que a gente simplesmente tem que torcer, ir lá, colocar o dinheiro e depois olhar pro santinho lá e fazer a reza para poder ganhar dinheiro. E na verdade não é assim, né? Aliás, é o oposto, né? Bem longe disso. Porque vamos entender primeiro como é que funciona a bolsa. A bolsa nada mais é do que um lugar onde empresas vão para captar dinheiro para fazer grandes projetos. Então imagina que uma Petrobras precisa construir uma nova petroleira lá no meio do oceano. O que ela vai fazer? Se ela não tem capital para fazer aquilo, ou aquele capital é muito grande e ela não quer descapitalizar a empresa, ela vai ao mercado, ela abre a sua companhia, ela emite ações, ou seja, ela vende um pedaço da companhia para quem quiser ser sócio dela. E a partir do momento que ela vende essas ações, o sócio ele tem direitos a algumas coisas, principalmente o dividendo, que é a distribuição de lucro no final de um período. Então é basicamente isso, é assim que funciona a bolsa de valores. Então, vamos entender bem. A partir do momento que ela capta esse dinheiro vai ser utilizado no crescimento da empresa. 100% das empresas que entram na bolsa, elas entram para captar dinheiro para crescer. Simples assim. E a gente entende que, estatisticamente, a maioria vai conseguir crescer, porque, claro, elas estão sendo geridas por grandes profissionais, pessoas que são extremamente competentes. Então a gente tem que entender que toda vez que uma empresa entra na bolsa, ela entra num momento em que ela quer ganhar muito dinheiro, ela quer crescer, ela quer ampliar. E uma parte desse dinheiro ela vai distribuir aos novos sócios que ali acreditaram no projeto dela. Basicamente é assim que funciona a bolsa de valores, tá? Diferente num cassino. Um cassino você tem que ter a sorte de cair no número lá que você escolheu, por exemplo, uma roleta. Mas a gente sabe que a sorte está contra a gente. Estatisticamente no cassino, mais pessoas saem com menos dinheiro do que o oposto. Na bolsa não. Muita gente consegue sim obter mais dinheiro, né, e proteger o seu dinheiro, ou seja, multiplicar o seu dinheiro ao longo prazo. O problema é que muita gente entende de uma maneira errada, principalmente aqui no Brasil, porque a gente tem aqui no Brasil não, na verdade no mundo inteiro. Existem aplicativos aí que são sim parecidos como cassino, eu sempre falo isso lá nos meus mini cursos, tá? Tem aplicativos que parecem cassinos exatamente, porque aí você meio que vai trabalhar com uma aposta, mas na bolsa de valores, propriamente dita, é muito diferente. Porque a partir do momento que você investe num grupo de empresas e elas começam a prosperar, elas geram riqueza e elas devolvem essa riqueza para o seu investidor. É muito diferente num cassino onde que para um ganhar o outro tem que perder. É claro que na bolsa existe o que a gente chama de mercado secundário ou a compra e venda de ações ali paralelamente diariamente na bolsa, e pessoas ganham nessas pequenas variações do dia a dia. É lógico que ali a gente até tem um certo risco, porque quando a gente vai operar no curto prazo, isso pode acontecer. Mas eu sou do tipo que defendo a bolsa de valores como investimento a longo prazo. E aí é outra história. Se você pegar qualquer gráfico da bolsa de valores aí, vários gráficos de várias empresas, você vai ver que no longo prazo as empresas elas geram riqueza. O que é gerar riqueza? Elas obtêm lucro, elas vendem o seu produto e ao vender elas geram dinheiro. E aí gerando dinheiro elas distribuem esse dinheiro para o seu sócio, para o seu acionista. Ou então elas ao ganharem dinheiro, mais pessoas ficam interessadas naquela ação e a ação também sobe de valor. Então isso pode acontecer de um lado ou de outro ou até dos dois. A empresa pode distribuir dividendos e ainda continuar ganhando valor na bolsa de valores. Então é isso que a gente vai pensar nesse momento, tá bom? Então é por isso que a gente tem que ficar muito esperto com isso, tá? Vamos dar um exemplo aqui, né? Você tem o Warren Buffett, que é o maior investidor dos Estados Unidos, ou o próprio Luiz Barsi, que é o maior investidor pessoa física aqui no Brasil. Hoje, para você ter uma ideia, o Luiz Barsi ele ganha 1,15 milhão por dia de dividendo. O cara é bilionário, tem uma mega de uma grana, é o maior do Brasil, então ninguém consegue ganhar dele, e ele ganha muito dividendo com isso. O que ele fez? Lá atrás, lá no passado, quando ele era jovem, ele fez o quê? Ele começou a comprar ações da Bolsa de Valores. E aí ele foi acumulando. Toda vez que ele pegava o seu dinheiro, ele começava a colocar ali, e com isso ele conseguia acumular. E aquele acúmulo gerava os seus primeiros dividendos. Ele pegava os dividendos e reinvestia os dividendos. E ele continuava colocando, eu falo que é colocar no game, né? Colocar no jogo. Ele continuava colocando no jogo, até que uma hora esses dividendos eles cresceram tantos que
hoje ele tem o suficiente para viver a vida e nunca mais ter nenhum problema, sem ter que trabalhar, sem nada. É nesse patamar que ele chegou. É claro que ele é um ponto bem fora da curva, é um cara que começou lá atrás, pegou uma outra época, mas a gente já vê, eu já tenho alunos que já estão numa fase de aproveitamento dos dividendos, que eles começaram lá atrás, eles foram acumulando nesse projeto e hoje eles vivem desses dividendos, do crescimento das empresas que eles investiram lá atrás. Eu mesmo sou um exemplo disso. Recentemente eu tive que fazer uma cirurgia, né, e até fiz a cirurgia no braço aqui e tive que ficar um tempo fora sem trabalhar. E pela primeira vez em alguns anos, eu usei os meus recursos de dividendos e de aluguéis para pagar algumas contas aqui, para poder continuar minha vida financeira aqui, né? Usar para pagar todas as contas do meu dia a dia. Então é mais ou menos isso que a gente vai seguir. Esse plano, tá? Esse plano de investimento que é feito aqui a longo prazo vai trazer um sossego financeiro. Essa é a ideia. Então a bolsa tá longe de ser um cassino, porque ela, na verdade, ela pode gerar riqueza tanto para a empresa, tanto para a gente, sem prejudicar ninguém. A partir do momento que ela gera riqueza, ela torna seus clientes satisfeitos, eles estão satisfeitos por dar dinheiro para a empresa e a gente recebe uma parte desse dinheiro. Outro exemplo é o fundo imobiliário. O fundo imobiliário também está dentro da Bolsa de Valores e ele é um outro exemplo de geração de riqueza. Por exemplo, você tem um galpão que vai ser alugado para um supermercado ou para um banco, para uma agência bancária. A partir do momento que o supermercado aluga ali, ele está gerando riqueza, ele está vendendo produtos, ele vende lá o açúcar, o arroz, o café, o leite, e aí toda vez que entra dinheiro, ele está gerando riqueza ali, ele está gerando lucro o supermercado. E ele vai fazer o quê? Ele vai pagar o aluguel por estar utilizando aquele espaço ali. E o fundo imobiliário é como se nós fôssemos donos daquele espaço, dono do prédio. E aí toda vez que o supermercado paga aluguel para o fundo imobiliário, o fundo imobiliário ele dá uma parte desse aluguel para a gente. Então eu adoro esse tipo de investimento porque todo mês dia 14, na maioria deles é dia 14, tem alguns que são fora, mas todos eles caem todo mês os fundos na minha conta. E é mais legal ainda que é livre de imposto de renda. Então eu recebo um aluguel, não preciso dar nenhuma satisfação para o governo porque aquilo ali já é livre de imposto. Então é muito melhor ainda do que até os próprios dividendos que provavelmente vão ser taxados em breve. E você recebe todo mês. Essa é uma outra vantagem também. Então assim, resumindo, a bolsa não é um cassino. Ela pode se tornar um cassino quando você vai para apostar, quando você quer comprar, fazer o famoso day trade, né? Comprar hoje, vender hoje mesmo, altamente alavancado, né? Ou seja, trabalhando com dinheiro emprestado, usando o dinheiro dos outros. Aí, é claro, aí vira um cassino. Você pode ganhar muito ou perder muito. Mas quando você entra com o propósito de investir, aí a bolsa se torna um negócio muito mais seguro. Claro que ainda tem risco, mas aí quando eu falo de risco, é o seguinte, tudo tem risco, né? Eu sofri um acidente jogando futebol, tive que fazer cirurgia, então quer dizer, tem risco jogar futebol, uma coisa que aparentemente é uma brincadeira. Então assim, tudo vai de como você também se comporta lá dentro. Eu sempre dou o exemplo do carro. Se você pegar um carro e for até o supermercado dirigindo, se você for de maneira calma, né, respeitando as leis de trânsito, respeitando os faróis vermelhos, não entrando na contramão, não atravessando faixa de pedestre, né, você provavelmente vai chegar no supermercado são e salvo, sem nenhum arranhão. Agora, se você pegar seu carro e fazer o mesmo trajeto com o mesmo veículo, porém acelerando o carro ao máximo, ultrapassando o farol vermelho, entrando na contramão, não respeita a faixa de pedestre, não respeita nada, o que provavelmente vai acontecer? A sua chance de sofrer um acidente é muito maior. Então, o risco é isso. O risco ele vai estar sempre atrelado não ao carro, e sim a como você usa ele. Então, o risco não está na bolsa, está em como você utiliza a bolsa, né, como você vai se comportar dentro da bolsa. É isso, ali que está o risco envolvido. Tem gente que acha que a bolsa de valores é um lugar para você ganhar dinheiro e ficar milionário do dia para noite. Eu sempre falo que isso é mais um sonho do que uma realidade. Agora, quando você entra na bolsa com a intenção de acumular dinheiro e fazer com que esse dinheiro vá se proliferando ao longo do tempo, aí já é outra história. Aí muito provavelmente você vai ter sucesso nos seus investimentos, porque você vai ter essa paciência e essa estratégia que é muito mais segura, entendeu? Então, essa pergunta aí que me fizeram da bolsa é um cassino, eu respondo com muita clareza e muita tranquilidade. Não é um cassino, não tem nada a ver se você trabalhar dessa maneira. Eu acho que está respondido mais ou menos essa pergunta e espero que você tenha gostado aí da resposta e isso te ajude até tomar a decisão de entrar na Bolsa de Valores a partir de agora. Já que eu falei entrar na Bolsa de Valores, como que a gente começa, né? Eu sempre falo o seguinte, para começar na Bolsa de Valores, a gente precisa ter um investimento. E todo mundo pensa
que você tem que ter muito dinheiro. Isso vem de uma história muito antiga. Antigamente, a bolsa de valores era feita de maneira tudo manual. Então, se todo mundo tivesse acesso à bolsa de valores, ia ter que ter muitos corretores, que é aquele pessoal, para quem é mais antigo vai lembrar. Se você não lembrar, vai lá no Google e procura bolsa de valores antigamente. Era uma galera que ficava no meio de um pátio lá, com telefoninhos ou na gritaria, um comprando a ação do outro, parecia uma feira. E aquilo lá era muito trabalhoso, era muito manual, era muito difícil. Então, só entrava na bolsa de valores quem tinha um dinheiro mesmo para valer a pena, porque era cobradas taxas de corretagem e tudo mais. Tudo isso ficou lá para trás. Eu não vou lembrar as datas exatamente, mas depois dos anos 2000, a bolsa se tornou eletrônica aqui no Brasil. E aí todas as ordens de compra e venda eram feitas ou por telefone ou através do home broker, ou seja, de maneira direta pelo seu computador. E hoje, pelo seu celular, pelo seu smartphone, você consegue fazer compras de ações na bolsa, compras e vendas. Então isso fez com que toda essa cadeia ficasse mais barata. Antigamente você tinha que contratar um assessor, antigamente você tinha que ter uma corretora ali que tivesse o profissional lá dentro. Então hoje não, hoje você tem um aplicativo, você põe o seu celular, você não precisa falar com nenhum ser humano e você pode comprar uma ação da Petrobras, da Tesla, né, que é americana, não importa, você pode comprar ação de vários lugares do mundo do seu celular e com poucos minutos ali mexendo no aplicativo. Então hoje tornou muito mais fácil. Isso fez cair uma coisa chamada taxa de corretagem. A maioria das corretoras hoje não cobram mais taxa, então já é mais fácil. E também criou-se um negócio chamado lote fracionado, onde antigamente só podia comprar 100 ações para cima, hoje você já pode comprar uma ação se você quiser daquela empresa da bolsa. Então vou dar um exemplo. Hoje uma ação do Itaúsa está por volta de R$10. Itaúsa é uma holding que é dona do Banco Itaú, né? Ela é dona do Banco Itaú e algumas outras empresas, dentre elas a Alpargatas, que é a fabricante das Havaianas. Então, por exemplo, a Itaúsa hoje, você consegue comprar uma ação com R$10, né? Uma ação mais cara, vamos dizer assim, a Vale, hoje, uma das mais caras, está por volta de R$80, R$90. Ou seja, você consegue comprar uma ação da Vale, ser sócio da Vale, com R$80 ou R$90, depende de quando você estiver assistindo esse vídeo. Então você vai ver que tem sim possibilidade de você começar com R$10. Tem fundos imobiliários que você vai comprar com R$10 e você vai começar a receber aluguel lá no mês que vem já. Aluguel, você vai receber, vai cair livre na sua conta pelo resto da sua vida, em teoria. Enquanto tiver alugado aquele imóvel, você vai receber os aluguéis caindo na sua conta bonitinho. E é legal porque assim, tem empresas que estão com contratos de aluguéis de 20 anos. Imagina você comprar uma cota desse fundo e ficar por 20 anos recebendo aluguel, né? Então, dá para você começar agora, com R$10, é muito fácil, não precisa ter muito dinheiro para começar. É uma coisa que muita gente acha que precisa, porque ouviu talvez uma pessoa mais velha, que é daquelas antigas, né, achando que era isso, ou porque também a Bolsa de Valores está associada a pessoas ricas, né? Geralmente você vai ver uma pessoa investidora na Bolsa de Valores, você vai ver que ela é rica. Por quê? Porque é um produto que por muito tempo só foi circulado entre a elite da sociedade. Hoje não. Hoje a gente está começando a aumentar, a gente está por volta de 6 milhões de investidores na Bolsa brasileira, então isso está começando a se tornar mais popular. Mas qualquer um hoje pode investir na bolsa com pouco dinheiro. Bom, se você gostou desse conteúdo, é um bate-papo, onde mais eu falei, você só ouviu, mas tudo bem. Eu falei de um jeito como se fosse um bate-papo, mas se você gostou desse conteúdo, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal e ficar ligado aí nas redes sociais. E claro, se você quiser se tornar um aluno do Imigrante Investidor, tá convidadíssimo. Valeu!